Quando eu era pequena, eu. Bom dia. Quando eu era pequena, eu era uma criança que acreditava. Sabe? Aquela criança que você falava assim: segura uma chave que a dor de barriga passa, pensa bem nela e tal. Eu era assim. E eu acreditava nas pessoas também. Muito, muito, muito. Qualquer pessoa que chegasse pra mim e dissesse não, confia em mim, eu confiava. Eu era uma criança facilmente raptável. Mas sabe que o mundo, desde que é mundo, e o ser humano, desde que é ser humano, fazem com que a gente, durante o percurso, a gente mude, né? Algumas coisas. E eu tava pensando nisso essa semana. Eu mudei muito. Confiar é uma questão de tempo, é uma questão de conquista, é uma questão de. É uma questão mútua, né? De conquista e é uma questão de verdades. A partir do momento em que eu não uso a verdade, né, com o outro, com os outros ou com as coisas, eu não posso querer a mesma coisa para mim. E me torno uma pessoa questionável. O que é pior ainda não é quando a gente mente ou quando a gente esconde e a gente não consegue confiar na outra pessoa porque a gente costuma fazer isso. Porque esse é o problema, né? As pessoas não confiam, mas porque em algum motivo você também tem para aquilo. Ou você foi muito sacaneado, ou você foi muito enrolado, ou você enrola bastante e tem medo disso. No meu caso, eu sempre confiei muito nas pessoas e em determinados momentos da vida as pessoas se mostravam não diferentes, ou às vezes até diferentes, mas por outras vezes só tomavam algumas decisões contrárias, né? É tipo, eu amo sorvete de manga, mas num determinado dia eu quis comer sorvete de limão. Isso não quer dizer que eu ame o sorvete de manga e que eu menti e tô tomando sorvete de limão e sou mentirosa e tal. Não sei se eu me fiz entender. É porque você tem uma escolha para aquele momento, né? Se a pessoa é verdadeira o tempo todo em suas convicções, em suas questões e na sua vida, a partir do momento em que ela deixa de escolher aquele sorvete de manga porque ela quer tomar um de limão naquela hora, vai ser tranquilo para outra pessoa entender essa opção dela, entender esse querer dela. É a mesma coisa que eu passar a vida inteira dizendo que eu serei amiga, eterna amiga e vou matar e morrer pela pessoa, e no dia, o único dia que a pessoa me pede um favor ou me pede uma ajuda e eu disser não, não posso, a pessoa entenda porque naquele meu momento eu não estava podendo. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Porque é muito ruim, né? Às vezes a gente só olha o lado da gente, né? Um lado da questão, vamos falar assim, né? O correto seria se a gente olhasse os três lados: a verdade, o lado do outro e o nosso. E ponderasse isso, né? Ia ser super legal. Mas o que acontece? A partir do momento em que, sei lá, vai que no dia que eu peça ajuda para uma pessoa, essa pessoa esteja energeticamente mal, essa pessoa esteja com a cabeça ferrada, sabe? Ou então esteja passando por um momento muito ruim, ou esteja extremamente ocupada e que não tenha
com coisas, questões muito importantes, e a partir do momento que essa pessoa me diga assim, Paulo, eu não posso te ajudar agora, eu não me sinta magoada, eu entenda. Uma das coisas ruins é que a gente não costuma não entender, né? No nosso desespero, na nossa ânsia de resolver as coisas, a gente costuma dizer assim, porra, na hora que eu pedi, a pessoa disse não, mas eu não sequer quis questionar, ou sequer eu pensei assim, por que será que a pessoa disse não? Né? Então, é muito ruim a gente não pensar nos 3 lados da situação. Outra questão que eu acho péssima, né, que eu mudei com o tempo, essa questão da confiança do outro, ter confiança no outro, foi também por conta de muitas coisas que eu vivi, mas coisas que eu vivi por consentimento meu. Você quando vai à praia, você tem a opção de ficar na cadeirinha, embaixo da barraca de sol, tomando uma aguinha de coco, ou pode ficar torrando, igual um torresminho na chapa, na areia, sem beber nada, ou bebendo uma cervejinha. Pensa em um calor da porra, você torrando igual um torresmo na chapa, enchendo de cerveja. Vai ficar um torresmo bêbado. Agora, foi opção minha. Eu não posso reclamar depois que eu estou um torresmo bêbado, porque eu tive a opção de sentar numa sombra, tomar uma água de coco, uma água mineral, ou um refri. E a cerveja também, por que não a cerveja? Opção minha. Então foi opção minha eu ter também vivido muitas coisas ruins. Porque naquele momento eu não enxerguei a questão pelos 3 lados. Eu enxerguei pelo meu. Amores que você passa e não dão certo, amizades que te traem, situações que você se vê em risco. Eu não olhei nessa perspectiva dos 3 caminhos. E aí eu não posso culpar o outro 100% de nada. Eu tenho que ter a minha parcela de culpa porque eu permiti muitas coisas. Confiar é um ato também de resistência, é um ato de existência, é um ato de bravura. Porque o ser humano hoje em dia está muito para dentro de si mesmo. Sabe aquela coisa do eu. E alguns, não vou dizer todos não vamos generalizar, né? Vamos ver aí os 3 lados. Alguns seres humanos, eles só pensam em si. Enquanto a situação tá valendo para eles, tá bom para eles, tá lucrando para eles, tá ótimo. Aí quando você vem e diz assim, poxa, eu tô com um problemaço, me ajuda aí. Ih, não posso, daqui a pouco eu falo contigo, muda o assunto, aí o céu tá azul, sabe? É uma coisa muito, surreal. E eu já vivi tudo isso. E eu não vou ser hipócrita em dizer que, eu vivi porque eu me sacanei. Não. Eu também vivi o lado em que eu disse assim, pô, o céu tá azul. E hoje em dia, eu me arrependo de tantas coisas na vida. Esse papo do pessoal diz assim, eu não me arrependo de nada na minha vida. Balela. Balela. A sua consciência é a coisa mais verdadeira que você carrega em você. E às vezes você tenta sufocar a sua consciência não ouvindo a voz da verdade. Não tem ninguém nesse universo que diga assim, eu não me arrependo de nada. Mas sabe por quê? Essa pessoa não olhou os 3 lados. Não olhou o lado dela, do outro e o verdadeiro. Eu escutei isso uma vez de um cara que eu dizia que ele era um bruxo, sabe? Ele tinha
Acho que Paulo Coelho, para mim, chegava nem perto dele. E ele dizia para mim assim, uma questão, Paulo, a gente tem que ver os 3 lados. Aí eu falava, como assim? Ele o meu lado, o seu lado e a verdade. Porque nem eu nem você chegamos à verdade absoluta. Sempre tem um percalçozinho, uma pedrinha escondidinha na questão. Então eu digo para vocês, eu mudei. Minha confiança agora é uma questão de conquista. Para eu confiar numa pessoa, eu preciso que ela conquiste essa confiança. Assim como eu tento conquistar a confiança da pessoa. Eu tento ser o mínimo possível gentil, humana, verdadeira. Eu tento o máximo que eu posso em ser uma pessoa, o mínimo não é o máximo. Eu tento o máximo que posso pensar de se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu ia gostar dessa palavra? Muitas vezes eu tô com ataque de acesso de fúria, estressado eu ando toda hora, tá? Ataque de fúria eu tenho quase 5 em 5 minutos. Mas é aquele ataque de fúria assim, vup, vup. Mas então, eu tô tentando controlar isso. Então eu penso, quando eu tô no meu ataque de fúria, antigamente eu tinha essas coisas, esses acessos e tal, e eu falava sem parar, sem respirar. E a gente sabe que a palavra é um tiro certeiro, né? Ele é uma flecha que rasga a alma da pessoa, que rasga o coração da pessoa. E que, ao mesmo tempo, deixa rastro em você também, que tá proferindo, né, a palavra e atirando essa flecha. E eu, hoje em dia, engulo saliva, conto até 3, penso numa historinha, conto carneirinho, faço qualquer coisa para que a minha palavra seja meio que filtrada. Porque eu consigo entender hoje em dia que não é porque a pessoa bate no meu ombro e diz, sou teu amigo, que realmente aquela pessoa é confiável. Isso na minha visão. E a mesma coisa a pessoa pode pensar de mim. As pessoas têm os seus dias de ser confiáveis e tem dias que a pessoa não é. Mas existem pessoas que realmente são o tempo inteiro. E se você encontrar uma pessoa que você pode confiar o tempo todo, agarra essa pessoa com unhas e dentes e diga, realmente você é minha amiga. Porque confiança é como um copo de cristal. Se você não souber lavar direito, trinca. Se você apertar com força, esse trincado quebra. Se você botar muito sabão, escorrega. E se escorregar e cair no chão, já era. E não há caquinho que você junte que consiga ficar perfeito como era antes. Isso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, familiar. Então, a gente tem que perceber que a gente precisa conquistar as coisas. Conquista o amor, conquista a confiança, conquista a felicidade, conquista o seu espaço profissional, conquista o seu espaço como um ser pensante nesse universo pulsante aí que a gente está. Então não adianta você dizer assim, eu sou confiável e sou uma pessoa boa e pronto, e que isso geral vai acreditar. Você pode até ser isso mesmo, mas você tem que mostrar. E não é com palavras, é com atitudes. Eu já vi pessoas com palavras belíssimas e que me mostraram com atitudes o quão não confiáveis elas são. E que me magoaram tão profundamente que hoje em dia
eu não consigo mais ver a pessoa daquela forma que eu idealizei no início, como a pessoa me mostrou. E isso também é uma coisa ruim, né, no ser humano. A gente idealiza as pessoas, idealiza as ações, a gente romantiza as coisas. E esse romantismo, essa idealização do ser humano, faz com que a gente se decepcione. De uma forma ou de outra a gente vai se decepcionar. Porque ninguém é 100% aquilo que você imagina ou aquilo que você idealiza. Então a gente tem que ser maleável, né? Pensa aí. A pessoa também deve pensar a mesma coisa da gente. Deve imaginar a mesma coisa. Quantas pessoas já olharam pra mim e disseram assim: cara, a Ana é muito maneira, né? Eu me chamo Ana Paula. E tem pessoas que me chamam de Ana. A Paulinha é maneira, a Paulinha é isso, a Paulinha é aquilo. E quantas vezes algumas atitudes minhas decepcionaram essas pessoas? Claro que sim, eu não sou hipócrita em dizer que não. Gente, eu já fiz, desculpe a palavra, merda pra caramba. Eu já cometi muitos erros. E não são erros justificáveis ou não. Foi a vida que eu optei em viver, em seguir, em pensar, em agir, entendeu? Livre-arbítrio. Claro que eu tive minhas consequências. Algumas pago até hoje, outras eu já paguei, já tô legal. Mas a gente tem que pensar nisso. Nos 3 lados. Eu olho uma pessoa quando me apresentam e eu deixo a pessoa falar, eu deixo a pessoa fazer o que ela quiser, assim, na hora, né? Tipo, conversar, rir, brincar, e eu fico observando. Eu observo as ações da pessoa e não as palavras. É como se me botassem um filme dublado, legendado, e eu observasse a legenda conforme o áudio. Né? Muitas vezes eu vejo filmes aí legendados, né, em inglês, e querendo ou não, mesmo que você não fale inglês, algumas palavras você entende, né, por conta do dia a dia, de música e tal, de coisas profissionais. Eu entendo inglês, eu não sou exímia em inglês, mas quando chega na hora eu vejo o filme, observo o áudio, escuto o áudio e observo o que está escrito. E muitas vezes eu falo, gente, mas não é isso que está no áudio, não entendi. Vamos pensar, né? Vamos raciocinar sobre isso. Então isso é a pessoa. Quando eu conheço alguém, eu fico observando, eu escuto o que a pessoa fala, mas eu observo cada ato, cada gesto, eu observo o dia a dia da pessoa. Às vezes, algumas coisas não estão condizendo com o que ela está fazendo. Mas eu vejo que naquele dia, de repente, foi um dia em que ela optou por aquele caminho. Mas se ela continuar fazendo aquilo, aí eu digo não. Então ela realmente está sendo... Tá mentindo, né? Realmente não é isso. Se você muda uma hora, um dia, uma hora ou outra, ok. Você tem esse direito, né? Eu não vou ficar tomando sorvete de manga a vida inteira sabendo que tem um negresco ou tem um chocolate meio amargo por aí, que eu posso tomar um crocante ou um chicabon e eu não experimento porque eu só gosto de manga. Não, eu quero todos. Lógico que o meu preferido, a minha fruta preferida é a manga, tá? Mas se eu passo o tempo inteiro agindo só daquela forma e do nada eu mudo, ok, eu tive a opção disso. Agora, se eu falo que eu gosto de uma coisa, que eu faço uma coisa, que eu sou assim, assim, assado, e toda hora eu tô mudando, toda hora eu tô agindo completamente diferente,
Isso não é uma pessoa confiável. Porque ela não fez a lição de casa, ela não é constante, ela não diz a verdade. Como é que eu posso dizer para você que eu sou amiga e que você pode confiar em mim, se a primeira vez que você senta comigo para conversar, eu te conto fofoca de uma galera? O que você vai pensar? Eu já vou pensar logo. Cara, se essa pessoa tá contando da vida de todo mundo, o que não vai contar da minha? Isso é para tudo. Eu não falo isso só em questão de relacionamentos e de amizade. Eu falo em todos os aspectos na vida. Eu acho que a gente tem que ponderar e botar na balança para depois a gente não dizer assim: poxa, eu tô sofrendo, poxa, eu tô passando por isso, isso e isso. Tá, porque você permitiu. Tá, porque você não raciocinou, você não olhou os três lados. Você quis aquela coisa mais do que tudo nessa vida. Eu acho que a gente ainda tem solução, a gente ainda tem cura. Então vamos pensar aí, antes de cometer as coisas, os erros. Bora pensar se o outro... O que o outro pensaria se fosse o contrário? O que eu ia pensar se eu fizesse, se fizessem isso comigo? Se falassem isso comigo? Porque, como eu digo, confiança se conquista. Amor, por mais que você encontre uma pessoa e pum, dê aquele tchan, meu querido, amor se conquista também. Amor à primeira vista desculpe assim o termo a minha visão hoje em dia. Eu acho que não é amor à primeira vista, é paixão. Você encontra uma pessoa em que você se identifica, a pessoa é tudo aquilo ali, deixa você desnorteado e tal, mas você não sabe nada da pessoa. Você não dormiu e acordou com uma pessoa, assim, durante um tempo, para saber como é aquele dia a dia. E aí eu digo, conquista. E não faça com as pessoas o que você não gostaria de fazer com você mesmo. Eu vou te dizer, cá entre nós, é punk, dói muito. Então, vamos agir com responsabilidade. E para que as pessoas consigam conquistar, acreditar na gente por mérito nosso, por nossa conquista. Que a gente possa ter aí uma sexta-feira iluminada e que a gente conquiste só coisas boas para a nossa vida, que a gente consiga plantar as sementes de bons sentimentos, de boas palavras, de bons pensamentos e que a gente possa colher frutos bons disso. Isso vai ser a nossa maior conquista. Que Oxalá nos abençoe e que a gente tenha uma sexta-feira, igual esse sol, Odara. Esse vídeo é uma pequena homenagem para um carinha que me conquistou, mesmo, de verdade. Ícaro, é pra você. Beijão, meu mano.